Então tá, oficialmente, né, agora, boa noite, hoje 22 de agosto, estamos iniciando então o nosso grupo de estudos da Micaelos, com a participação de integrantes dos diversos grupos, né, das diversas sedes, e algumas pessoas talvez participando pela primeira vez dessa modalidade, né, e eu gostaria de abrir um pouco a palavra para vocês, para saber o que vocês vêm tendo de percepções e de aflições, né? Ou algo que vocês queiram compartilhar, experiências positivas, vocês queiram compartilhar conosco. Olá, boa noite. Boa noite. Estou chegando agora também. Fala aí. Bom, uma coisa bem positiva, bem legal que está acontecendo nesse momento, acho que tu já falaste no momento, mas anteriormente, mas agora como está sendo registrado, né? É esse nossa exposição aqui de Santa Cruz do Sul, ali no shopping, das pinturas mediúnicas, né? Realmente ficou lindo aquilo lá, aqueles quadros, né, bem vivos. Eu acho que foi um belo trabalho, né, das entidades pintoras e dos médios pintores, né? Ficou muito legal. E lá no shopping também, na exposição ficou bem distribuída, eu achei bem legal lá. E beleza, né? Eu acho que as pessoas admiram. Casualmente eu estava lá, e eu e a Karina estávamos lá, e chegou uma senhora com uma criança. Uma menina aí, eu acho que uns 8 anos, talvez, não mais que isso. E ficou admirada, olha que lindo, que maravilhoso, que lindo aqueles quadros, sabe? E então isso me encheu de orgulho naquele momento, né? Mas é isso aí, ficou show de bola e expor, né? Esse trabalho eu acho que não tem uma abertura assim tão grande, né? E a fraternidade estar fazendo isso é show de bola, beleza? Parabéns a todos os pintores, né? E a todos que de uma forma ou de outra, estiveram envolvidos para que isso se realizasse, né? Que esteja se realizando, né? Repetindo, né? Colaborando aí com o mês do aniversário da fraternidade, né? Fazendo 28 anos, né? Me corrijam se eu estiver errado. Então, isso é uma alegria para nós, para mim, principalmente, que faz quantos anos fazendo parte dessa casa, né? Então, ver que continua esse trabalho, né, o interesse das pessoas, eu acho que é show de bola. Cada um tem que fazer a sua parte. No momento que cada um abraça a sua causa, né, o grupo todo, o conjunto, a egrégora, né, ela vai crescer. E isso é maravilhoso. Então, essa é a minha participação no momento, né? Obrigada, Enia. A gente fica cheio de orgulho mesmo, né? É bem legal. E eu acho que depois a gente vai falar um pouco, né, por outros caminhos a respeito também disso, mas a arte, né, seja ela a música, seja as pinturas, enfim, a arte sempre é uma linguagem, né, que mexe muito, ela provoca, né, ela mexe muito com os sentimentos, com as sensações, e mesmo sem a pessoa, às vezes, se dar conta, ela está lá, né, provocando, né, fazendo esse trabalho aí de trazer a pessoa para uma outra dimensão, né, para uma outra vibração. Então, acho que é essa manifestação também, né, pelas pinturas que a gente tem o privilégio, né, de
fazer aí com os mentores, com as entidades, né, de ter esse contato, ela é mais uma forma de se comunicar, né, de trazer um pouco dessas expressões para aqui para o plano físico, né, e da gente ser uma pontezinha, né, uma outra ponte do plano espiritual com as pessoas aqui, né, então acho bem importante. Quem mais gostaria de falar? Bom, a qualquer momento vocês podem me interromper. Então, Adriana, Oi. como eu estou participando pela primeira vez, eu vou ficar mais na escuta no primeiro momento, mas, enfim, vamos seguindo, de repente eu consiga participar também de alguma maneira. Obrigada, Celina, fica à vontade. Que eu queria trazer, né, que os mentores pediram para a gente abordar, e tem um pouco a ver, inclusive, com esta proposta que eles fizeram para o Ronaldo, né, e para trazerem para vocês, né, inicialmente para os integrantes da Micaelos, esses encontros, né, de meditação, enfim. Qual o motivo, né, ou por que isso foi proposto? E qual o motivo de nós estarmos abordando, falando um pouco sobre isso hoje? A nossa experiência aqui terrena nesses últimos anos, né, ela tem sido de intensificação, né, da ansiedade, das angústias, né, enfim, do sofrimento mental, sofrimento psíquico. São muitos fatores, muitas características da nossa vida aqui no plano físico que têm contribuído para isso e têm potencializado até, alimentado esse tipo de sensação e de sofrimento. Recentemente saiu uma pesquisa, eu não tenho ela em mãos, eu vi na mídia falada sobre isso. Não sei se eu tenho uma reportagem do jornal também, mas enfim, que cerca de 70% da população no Brasil diz estar sofrendo de ansiedade ou ter problemas de sono, né? Embora as pessoas não façam a relação disso como não ter uma boa saúde mental, né? Elas estão em sofrimento, mas não chegam a se considerar doentes, adoecidas, né? Mas isso só para a gente ter uma ideia, né, de como esse sintoma, vamos assim dizer, ou essa sensação, ela está muito, muito, muito presente no nosso cotidiano. São várias coisas que a gente sente e que talvez nem se dê o nome de ansiedade, não se passa essa relação, né? E por isso a gente precisa de um apoio, né? Buscar algum recurso a mais para reencontrar a nossa serenidade, a nossa calma, né? Que não é exatamente, talvez não seja a melhor palavra, né?
Eu acho que a serenidade ela é mais apropriada, né, para a gente contrapor a ansiedade, né? A serenidade ela é algo que tem uma linha mais de sustentação, assim, do que, né, de embasar realmente outras, interligar vários sentimentos também, mais do que a própria calma, né? E o que seria, o que causa ansiedade? Por que a vida atual tem provocado isso? E o que a gente pode fazer? Nem todo mundo vai fazer meditação, né? Nem todo mundo vai participar desses encontros. Aí, então, essa pessoa está fadada a permanecer ansiosa o resto da vida, né? O que a gente pode fazer, além dessas estratégias, né? Que vão ser oferecidas e que talvez a gente possa, de alguma forma, reproduzir ou também orientar os nossos consulentes, né, nessa busca. O que vocês identificam no nosso modelo de sociedade, no nosso cotidiano, que sejam fatores que geram ansiedade? Ou vocês não identificam esse sofrimento por aí? O que vocês acham? Eu não quero dar todas as respostas, eu quero que a gente pense junto. Parece que as pessoas que estão mais ligadas ao imediatismo, né? Querem resolver as coisas, vamos dizer assim, acumulam um monte de problemas e compreensão de si mesmo, ou das situações da vida, né? E quando elas acham um ponto para trabalhar aquilo, elas acham que isso vai ser imediato, né? Aquela melhora, assim. Eu vou comentar um pouco no nossos atendimentos, que a gente, enfim, nos dias de atendimento, a gente percebe muito isso daí, sabe? As pessoas estão, muitas vezes elas nem sabem por que, elas não entendem, elas não compreendem a si próprias, sabe? Então elas estão ansiosas, elas não sabem nem por quê. Uma aceleração, assim, a mente a mil, sabe? E quando a gente tem a oportunidade de passar alguma coisa para essas pessoas, e vem algumas coisas que os mentores passam, aí elas dão uma parada para pensar, né? Mas senão a cabeça das pessoas assim é a milhão, sabe? E a gente às vezes também se pega a isso. A gente dá uma paradinha e a gente faz uma reflexão, daí parece que as coisas, né? Isso é que a gente tem uma ajuda tanto, né? De algumas coisas que os mentores nos passam e tudo, mas as pessoas no geral não tem, assim, né? Ou não buscam, ou não se analisam, né? Mas é uma causa, assim, até falar em ansiedade, né? Agora há pouco deu uma reportagem do RBS Notícia, né? Em relação as pessoas de depressão, né? Pós pandemia e tal, né? Que não tem nem leito, né, para atender essas pessoas. Então, né? Vamos dizer assim, um reflexo de uma pandemia, de uma coisa assim, né? Ou aquela que muita coisa foi colocada, sabe? Muita informação, muito desinformação, né? Também, né? As pessoas, né, piraram, né? E então elas ficaram, né, ansiosas, depressivas e tal. Então tá comentando antes no jornal que nem não tem leito, não tem como atender essas pessoas, né? Então, a não ser casos muito graves, assim, que tem já tentaram suicídio ou tem o risco de suicídio, então eles conseguem atender, né, ainda em 48 horas.
ou se não é 5 dias que eles levam para atender a pessoa, né? Só que nesse meio tempo é muita coisa que pode acontecer, né? Então tem os tratamentos, mas falando assim, tratamento assistido, né? De, da medicação, mas internar a pessoa para que ela tenha uma equipe que fique junto, acompanhando, e, enfim, né? A equipe disciplinar que fica, né? Essas internações que tem, né? Então a gente percebe, sim, isso me chamou a atenção, né? Daí me veio, né, essas coisas que a gente vê também nos dias de atendimento, né? Juntando uma coisa assim, né? Não sei se era isso que tu, mais ou menos que tu queria chegar, mas pelo que meu entendimento, assim, sim, as pessoas são bem aceleradas mesmo, sabe? Mas a ansiedade eu acho que sempre teve, sempre existiu, só que parece que está meio acentuada mais nesses últimos tempos mesmo. Dá para perceber, assim. Sem dúvida, Leonel, assim, as suas colocações são bem pertinentes e, sem dúvida, não é um problema novo, né? O que está acontecendo agora é uma intensificação, tanto no sentido de ter mais pessoas ansiosas, né? E a ansiedade ser algo quase permanente, né, na vida da pessoa, assim. Então, não é, tem uma situação X que me deixava ansiosa, agora a pessoa está ansiosa sempre, né? Então, é algo que se perpetua, né? E que está, então, o número de pessoas e o tempo, digamos assim, em que esse sentimento está aflorado, né? Está ativo. Né? Então, eu vou ouvir a Cláudia primeiro, está inscrita. Oi, gente, boa noite. Eu estava ouvindo vocês aqui, eu queria contribuir também um pouco em cima do que o Leonel falou e também de alguns fatos assim que eu tenho percebido com mais frequência nos últimos atendimentos. Eu vejo a ansiedade muito provocada pela dificuldade de foco e pela dificuldade de a gente se manter no presente. Eu me percebo ansiosa quando eu tenho pressa para tentar resolver uma situação que muitas vezes não está no meu controle. São nesses momentos assim que eu me percebo mais ansiosa. E vejo também o quanto é importante a gente ter o conhecimento que a gente adquire na Micaelos. E eu acho que basta a gente observar quem a gente era antes de ter entrado para a fraternidade, antes de ter começado a receber os questionamentos que a gente recebe, o acesso às mensagens que os mentores nos trazem, né? E eu percebo o quanto é difícil para quem não olha para o lado da espiritualidade lidar com a ansiedade. Outro dia eu até fiquei surpresa porque eu estava conversando, tem um grupo de WhatsApp que tem outras 3 pessoas, e dessas 3 pessoas, 2 tomam medicação para controlar ou ansiedade ou início de depressão. Não que seja algo condenável, né, Adri? Tem casos em que é preciso, sim, fazer uso da medicação, mas eu fiquei, assim, meio chocada com o número, né, ali em 3 pessoas, 2 usando medicação, e em nenhum momento, assim, na fala, na justificativa do porquê do uso, eu vi um questionamento aprofundado sobre isso. Então, reforçar o quanto a gente tem esse amparo na fraternidade, né? Porque o controle da ansiedade, ele passa, obviamente, pelos questionamentos que a gente deveria se fazer. Será que as outras pessoas identificam
que estão ansiosas e o porquê de estarem ansiosas, acho que a gente já consegue pelo menos se perguntar o porquê que a gente está ansioso, né? E o que que a gente pode fazer para tentar controlar isso. E realmente, pelo ritmo frenético que está a vida, o nosso próprio trânsito aqui é um exemplo muito claro disso. Eu acho que é bem difícil, assim, de ter uma saída que não passe ou por medicação ou por olhar mais para dentro de si. Eu não vejo outra saída que não seja um desses dois pontos. Então, deixaria inicialmente essa minha contribuição aí. Muito obrigada, Cláudia, por ótimas contribuições, né? E eu vou complementar aqui com a contribuição que a Gabriela colocou no chat, não sei se quer falar, se tem condições de usar o áudio, mas ela escreveu: as causas são multifatoriais, exacerbadas pelo estilo de vida, pelo uso das tecnologias, né, as mídias sociais, e drogas lícitas e ilícitas como fugas da realidade. Então, acho que alguns pontos que foram levantados pelo Leonel, pela Cláudia, pela Gabriela, já nos dão um início, né, para a nossa reflexão, né? Dizem, né, que a ansiedade é querer antecipar o futuro, né, não viver o presente, e é um pouco isso, né? Tem um pouco desse sofrimento por antecipação, mas tem muito a ver com, com a questão do controle. Acho que a Cláudia citou isso, né, na fala dela. Eu sinto ansiedade quando eu quero resolver alguma coisa e eu não tenho controle, né, ou total controle sobre isso. Então, a gente trabalha muito com o autocontrole, né? De falar para que a gente busque que as pessoas se conheçam, que cada um de nós possa conhecer a si mesmo, saber quais são os nossos pontos fortes, né? As nossas qualidades que a gente precisa investir, né? E fortalecer, e quais são os nossos pontos fracos, entre aspas, os nossos defeitos, que a gente precisa tentar resolver, eliminar, né, para não ter o sofrimento. Então, este autocontrole passa por esse autoconhecimento, por esse autorreconhecimento e pela tomada de decisão de enfrentar a si mesmo nessa caminhada. E aí, controlar essas turbulências internas, essas situações que precisam ser corrigidas na gente mesmo. Isso por si só também pode gerar, né, ansiedade ou causar uma intensificação, né, da ansiedade. Mas a questão daquilo que a gente não tem controle e que a gente gostaria de ter, que é sobre o que está fora, é muito mais ansiogênico, né? Provoca muito mais ansiedade do que a necessidade, né? Ou os receios que a gente tem de enfrentar o nosso interior, né? O nosso íntimo, a nossa verdade interna. Então, esse é um ponto, sim, né? Da gente considerar que a gente já falou nisso em outras abordagens, né, se referindo a outros
defeitos, vamos dizer, ou a outros sofrimentos, que é a gente achar, né? A gente tem uma certa arrogância, né, de achar que podemos dizer ao mundo como ele deve funcionar, né? Então, a gente quer controlar as outras pessoas, a gente quer controlar a velocidade das coisas, a gente quer controlar o modo como as coisas vão acontecer, o quando, enfim. E a gente não tem esse controle. Mal e mal a gente tem o nosso autocontrole, que já é uma missão e tanto, né? A gente considera um desafio e tanto. Então, esse também é um ponto bem importante. E essas são coisas que são da humanidade, né, do espírito, independente da época ou da onde ele estiver, esse conflito, né, do interior com o externo, do controlar a si mesmo ou controlar o que está fora, né, que a gente ainda aponta muito para fora. Recentemente estava conversando com uma pessoa e disse, o fulano, né, o fulano continua o mesmo. Sempre diz que a culpa é das outras pessoas, né, nunca é dele. Então, isso é uma coisa inerente à história da humanidade. O que tem de novo hoje na nossa experiência aqui no mundo físico? Também algumas coisas já foram apontadas. Algumas delas, né, têm a ver com as tecnologias, com o avanço da tecnologia. Esse avanço da tecnologia, ele nos dá uma urgência para tudo. Nos exerce uma pressão, né, com um volume de informações que ninguém consegue dar conta. Ninguém. Esse ponto, ele nos coloca numa prova constante, né? A gente tem que provar que está acompanhando, que a gente sabe usar, que a gente sabe o que está acontecendo, que não estamos alheios a este avanço, né? A sensação que a gente tem é que, se não acessar todas as mídias, se não acompanhar todas as notícias, entre aspas, né? Seja da fofoca a coisa mais séria que está acontecendo no mundo, então nós somos pessoas que estão ficando para trás. Aí, de novo, é a questão do controle. Quem controla isso? Quem tem esse controle? A quem cabe definir o que é urgente, o que é relevante, o que é importante, quando isso vai ser necessário. Se hoje a gente está aqui no mundo e as pessoas dizem assim, ninguém mais acessa Facebook, isso está ultrapassado. Agora tem que ser Instagram, agora não é mais nem o Instagram, já tem não sei o que está surgindo aí, né? Todo mundo já passou o TikTok, tem o não sei o quê. E aí tu pensa assim, mas vou falar de mim, tá? Recentemente eu comecei no Instagram. Por quê? Pelo mesmo motivo que eu comecei no Facebook. Porque é um espaço para compartilhar coisas que eu acho importantes. Eu compartilho ali coisas do meu trabalho,
né? Da Micaelos. Do meu lado pessoal, eu coloco basicamente algumas coisas dos meus escritos, né? Poesias e coisa e tal. Eu não coloco coisas da minha vida pessoal exatamente nesse. Né? Quem acompanha ali, quem vê meu Face e agora Instagram, fez uma fotinha de um lugar, enfim, mas eu nunca tive aquilo. Estou indo, como é que é? Nem era estou indo, tinha um outro termo, né? Que a pessoa estava indo para não sei aonde, que tinha chegado não sei aonde, que está saindo não sei de onde, que está não sei o quê, né? Uma coisa assim. Por quê? Então, a pessoa passa pelas coisas e precisa estar postando o tempo inteiro aquilo para dizer que viveu. Mas quem viveu foi a rede social, não foi ela, né? Não foi a própria pessoa. Aí agora o Instagram, pelo mesmo motivo. Se as pessoas não estão acessando mais tanto o Facebook, que era o canal que a gente tinha, para divulgar as coisas, né, que estão sendo realizadas, enfim, então vamos ter que passar isso para outro canal, que eu confesso que eu não sei usar ainda. Eu quero compartilhar um negócio lá no Instagram, me embanando todo. Então, se eu for olhar por este lado, eu estou extremamente ultrapassada, fazendo jus aos meus 55 anos, né, em que eu fui alfabetizada, usei caderno de caligrafia, né, usei máquina de escrever, né, datilografia, depois aqueles computadores imensos que a gente tinha que marcar horário na faculdade para poder acessar a internet para fazer consultas de artigos e de publicações e não sei o quê. Enfim, né? E aí as coisas foram se aprimorando. Mas eu, Adriana, eu preciso dominar todas as tecnologias? Eu preciso me sentir excluída ou preciso me sentir pressionada a conhecer todas as tecnologias? Ou eu posso escolher aquilo que se encaixa no meu momento, na minha necessidade, nas minhas prioridades, naquilo que eu acho importante? Então, essa avalanche de notícias, de informações, o que daquilo que realmente me interessa, que faz sentido na minha vida? Eu preciso acompanhar tudo, eu preciso deixar de dormir para continuar ali zapeando, entrando em não sei o quê, seguindo todas as correntes e as informações que aparecem? Ou eu posso dizer que algumas coisas eu vou simplesmente ignorar, outras eu vou responder que não tenho interesse, outras eu vou simplesmente cair fora, e aquelas que eu considero importantes, seja pela minha característica pessoal, porque eu gosto de poesia, então eu estou lá num grupo de poesia. Eu não gosto de música de tal tipo, então eu não entro não acompanho aquele tipo de música, né? Eu gosto de estudar espiritualidade, eu sigo algumas pessoas que trazem esse tipo de informação. E eu não sigo outras que falam de outras coisas. Então, isso já é um fator, uma medida que diminui a nossa ansiedade.
que isso tem a ver com o que a gente vem falando na Micaelos, de mudança interna? Vocês lembram que a gente sempre fala na escala de valores, na escala de prioridades? Isso, quando a gente conhece, quando a gente tem certeza das coisas que a gente quer e das coisas que a gente não quer, que às vezes até é mais importante, né? Saber o que não me serve, qual o caminho que eu não quero percorrer, né? E a gente tem uma certa fidelidade, né? A gente é fiel a nós mesmos, né? Nessa nossa escala de valores e de prioridades. É muito mais fácil a gente tomar decisão do que se a gente for na onda. E os estímulos são incansáveis para a gente entrar na onda, para a gente pegar a carona. Então, primeiro, a gente tem que saber quem a gente é e onde a gente quer chegar. Já é uma grande, né, um grande filtro de tudo isso. Tá? Então, esse excesso de informação, né, que deixa as pessoas aceleradas também, que diminui o foco, né, a gente se perde porque é tanta coisa. Se tu for deixar tudo entrar na tua vida, realmente, né, hoje tu vai trabalhar num computador, hoje à tarde eu estava fazendo isso, eu estava trabalhando aqui no computador, nos processos eletrônicos que eu tenho que seguir, tem que fechar todas as outras abas, fecha o WhatsApp, fecha e-mail, fecha outras mídias e foca naquilo que tu vai fazer. Senão, toda hora tem uma interferência, tem alguma coisa, o telefone já não toca mais quase, né? Mas tem outras intercorrências que não deixam tu manter o foco. Isso falando de trabalho, imagina no resto, né? Bom, então esse é um ponto. Um outro ponto, isso eu estou lançando para vocês irem pensando e a gente fazer reflexões coletivas depois, eu não vou ficar só falando, não. Mas eu quero trazer um outro ponto, que é o avanço do isolamento do indivíduo alinhado, né, ao egoísmo. Então, a gente se coloca como a pessoa mais importante, né, muitas vezes a única pessoa importante, né? E ao mesmo tempo em que as pessoas estão cada vez mais tendo dificuldade de relacionamentos verdadeiros com outras pessoas. Porque tudo acontece, e isso não sou eu que estou dizendo, não, é a opinião da Adriana, tem vários estudos mostrando que em função das tecnologias também, né, da facilidade de acesso, da presença da tecnologia em tudo que é coisa, as pessoas estão cada vez menos relacionáveis entre si, né? As pessoas não se encontram, as pessoas não conversam, é tudo atrás da tela, da telinha, da telona, né? Mas é tudo atrás da tela. Então, quando chega a hora de ter um contato, né, real, isso se torna extremamente difícil. Então, e o egoísmo, que também perpassa, né? Isso é achar que as coisas, e aí o imediatismo vem junto, Leonel,
que as coisas têm que atender às minhas necessidades, no meu tempo, do meu jeito, né? Então, essa confusão entre ser urgente e eu ter pressa, né? As coisas começam a se confundir muito. Então, não importa se o outro está fazendo alguma coisa que naquele momento é importante, eu não posso esperar. Ele tem que parar tudo para atender a minha vontade, a minha necessidade, o meu desejo, né? Então, se não é assim, eu já começo a entrar em parafuso, né? Já entra esse lado, né, também da ansiedade, da angústia, que é extremamente, vai perturbando cada vez mais a pessoa. E tanto é, né, que as pessoas não conseguem, o que está mais se desenvolvendo são cursos aí de mediação, de conflitos, de mediação de relações e etc., né? As pessoas não conseguem esperar para o tempo das coisas se resolverem, de estabelecer um diálogo. Se na primeira abordagem não sai a resposta, não sai, tira uma faca, um revólver, dá um empurrão, joga o carro para cima da pessoa, põe, enfim, né? As coisas estão nesse nível, né? Então já a violência acaba sendo, a atitude violenta, o comportamento violento acaba sendo mais uma consequência de tudo isso. E o outro ponto, né, é que nós vivemos numa sociedade cada vez mais competitiva. Essa competitividade que contribui para o isolamento, para o egoísmo, para a pressa, para se colocar né, acima dos outros ou por cima dos outros, enfim, e que te coloca nessa corrida, né, desesperada por ser o melhor, ou por ser o primeiro, ou por ser enfim, qualquer coisa, é extremamente ansiogênico. É um comportamento extremamente ansiogênico. A gente assiste os programas que tem muitos programas que a gente assiste na televisão, que estão disponíveis, são todos eles de competição, a grande maioria. E não são competições, muitas vezes, como se diz, assim, construtivas, né? Que possam trazer algo que agregue. Não, são competições mesmo, né? Para colocar um acima do outro, uma pessoa se projetar e os demais serem os perdedores, né? Então, isso é bem... E perder o quê? Para quem? O que é importante? Voltamos. O que realmente é importante? O que é prioridade? O que para mim interessa? Será que tem que interessar? Eu tenho que entrar na competição com todo mundo? Né? Aí nós vamos assistir vídeos, né, que mostram o comportamento dos animais, que em tese são irracionais e que têm um instinto de sobrevivência. Então, quando a gente vê um predador correndo atrás da sua presa, porque aquilo é o alimento dele, para a sobrevivência dele, né? Muitas vezes
essa humanidade tão meiga que nós vivemos, né? Tão solidária, tão interessante. Ai, que coisa violenta, né? Isso, não gosto de ver matando o bichinho e não sei o quê. Mas entre si estão se degladiando o tempo inteiro, né? Aí daqui a pouco a gente vê um videozinho de um, como hoje mesmo eu estava assistindo assim, de bichos diferentes, né? O pintinho dormindo junto do gato, a gata cuidando, né? Dos filhotinhos ali, dos pintinhos, que em tese ele não deveria fazer isso, né? O macaco cuidando de um outro bicho e assim por diante, né? E se na natureza, que o instinto seria de, né, preservação, acontece, né, entre seres irracionais, acontece a solidariedade, por que que nós, tão superiores, não conseguimos ser solidários e empáticos? Né? Então, são algumas reflexões que eu queria que vocês fizessem comigo. A Ciliana já levantou a mão, vou dar a palavra para ela. E outros mais, por favor. Então, eu acho que tudo que eu estou ouvindo é muito válido, é extremamente rico, e eu acho que sim, eu acho que os grandes desafios que a gente tem, que a nossa era tem, não apenas no gerenciamento próprio, mas como não que nós tenhamos que ser necessariamente um exemplo, mas nós também somos responsáveis pelo que a gente conclui no nosso dia a dia e acaba afetando o nosso entorno. Pensando, por exemplo, vou falar diretamente dos meus sobrinhos, o quanto pode impactar para eles quando a gente toma uma decisão de filtrar a questão das mídias, que eu, assim, eu não sou nativa digital, né? Então, eu tenho hoje 42 anos, então não sou nativa digital e então também aprendi o digital e a gente entrou numa aceleração digital porque nós também não conhecíamos os mecanismos de controle no sentido de se controlar no uso, né? Então eu acho que entre outras tantas e tantas coisas, mas eu percebo que a aceleração do capitalismo e principalmente o não gerenciamento das mídias, essas duas informações associadas, acho que a gente tem que se dar conta, tentar, né, se dar conta e assim ir filtrando para a gente reconhecer que sim, a gente vai precisar e é necessário, já estamos atrasados em colocar limites nisso. Né? Limites é uma maneira da gente tentar frear um pouquinho essa aceleração mental que a gente acaba tendo como influência. Me parece assim que pode. Agora, claro, são dois pontos assim, eles têm muita correlação, mas são muitos fatores, né? É isso. O que mais, pessoal? Cheguei a provocar ou só dei respostas? Quero dar respostas, eu quero fazer perguntas. Ninguém mais?
Celiana, tu tá ainda com a mãozinha levantada. Não sei se tu quer falar de novo ou só ficou. Tá bom. Bom, Não, perdão, eu não desativei a mãozinha, perdão. Também não sabia que tinha que desativar a mãozinha. Gratidão, obrigada. tudo a gente vai aprendendo, né? No início eu nem sabia que tinha tal da mãozinha. Fala, Jonathan. Pode. Olá, boa noite a todos. Conseguem me ouvir? Sim. Ok. Eu também acredito que, digamos assim, dentro do que eu tenho consciência de observar em relação a esse manancial muito grande, né, de informações, eu acho que trazendo um pouco mais a responsabilidade ao indivíduo, né, de não se deixar levar, né, por todos esses estímulos que estão acontecendo. Eu vejo a tecnologia como algo positivo e necessário, né, cada vez mais até para a evolução da nossa existência na Terra e, e vejo a necessidade da gente se conscientizar de como a gente vai lidar com com esse novo meio, né? Eu percebo assim, eu no papel assim de professor, né? Eu tenho o papel de professor de informática, observo assim o quanto ainda há uma imaturidade, né, da juventude e nós, como todos, né, como população, de ter consciência o- do que a gente está fazendo, né, com as tecnologias, de até que ponto isso vai ser positivo, de dar limites, como a colega falou, né, que a gente deve usar, mas usar da maneira correta, né? Todo esse, toda essa ferramenta todas essas ferramentas, na verdade, tecnológicas que a gente tem agora no nosso meio. A tecnologia não é problema, né? Ela realmente deveria ser uma ferramenta de solução, de facilidade, né? A questão sempre é associar isto com a, entre aspas, moral, né? Com a questão dessa escala de valores. Eu e o Francisco, por sermos da área médica, a gente sempre dá o exemplo do bisturi, né? A gente diz um bisturi pode salvar uma vida, né? Se tu fizer uma cirurgia, vai usar o bisturi para chegar, né, no órgão que precisa ser tratado, ou pode ser uma arma, né? Tu pode pegar o bisturi e matar alguém. Então, o problema não é a ferramenta, é a escolha que tu faz, a decisão que tu toma de como usar essa ferramenta, né? Então, isso serve para o bisturi, serve para tecnologia, outras tecnologias, né? As tecnologias digitais, enfim, e outras tantas. Então, esse que é o ponto, né? O que a gente está trazendo aqui não é nada contra a tecnologia ou contra as mídias sociais, né? É justamente a gente se colocar enquanto espíritos, enquanto indivíduos, que temos uma capacidade gigantesca, muito maior do que a gente imagina, né? De definir quem nós somos e como nós vamos trilhar os nossos próprios caminhos. E que estas decisões, né, que a gente vai passar, então, pela escala de valores, a gente vai passar pela nossa capacidade de discernimento, né, de diferenciar as coisas certas das erradas, as boas das ruins,
a maldade da bondade, etc. e tal, né? Isso, quando a gente pode fazer essa coisa divididinha, assim, né? Nem sempre os limites são tão, ou tem um antagonismo tão claro, né? Mas a gente usar o nosso discernimento com a nossa escala de valores é que vai garantir que seja lá o que for que exista de ferramenta, de tecnologia e etc., que a gente individualmente e de preferência coletivamente, enquanto sociedade, escolher o uso que seja para, não tanto para competição, né? Mas que seja para o benefício da maioria, que seja uma coisa positiva. E isso está longe, né, de ser o nosso cotidiano. Então, se eu não uso, a gente diz assim, a Ciliana se apresentou, nós não somos nativos digitais. Realmente, eu brinco que as crianças hoje nascem com o celular na mão, né? Mas fomos nós que inventamos a tecnologia, que hoje eles estão nascendo com tudo aí, né? Não é quem está nascendo agora que inventou. Então, a gente teve a inteligência, né, para desenvolver as tecnologias. E nós não temos a inteligência para lidar com elas? Para colocá-las em uso de forma coerente, enfim, né, com todas as formas adequadas, né? E são coisas que a gente precisa parar, a gente precisa pensar e a gente precisa levar essas reflexões para além do nosso eu, né, do nosso íntimo, porque o que a Cláudia citou de que 2 entre 3 pessoas usam medicação para controlar a ansiedade ou para controlar outros efeitos, outros sintomas, ou para dormir, ou para acordar, ou para isso, ou para aquilo, né? É justamente isso, né? O Leonel falou do imediatismo. Ninguém quer esperar resolver o seu conflito interno lá para passar o sofrimento. Não posso sofrer. Eu tenho que estar a milhão, porque está todo mundo feliz, está todo mundo se realizando, está todo mundo gravando reels, gravando não sei o que lá, né? Até esses dias eu vi uma paródia, né, de um ator que eu acho ele muito interessante, ele provoca muito, assim, com humor, né? Ele dizendo que ele não sabe mais sair de casa e ir até a padaria e até não sei aonde sem usar o Waze, que ele usa o Waze até caminhando, né? Ele disse, eu estou quase ligando, usando o Waze dentro de casa para saber onde é o banheiro, porque eu já não sei mais, né? Então, é uma paródia, né? Mas eu falando é chato, ele falando a gente dá risada, né? Ele fazendo porque ele é um humorista, né? Mas a gente está, né, criando bengalas e querendo coisas que cada vez menos a gente precisa, e parece que a gente não precisa mais pensar nem tomar decisões, porque tudo é feito automaticamente, é algoritmo, né? Tu vai preencher ali escrever uma mensagem no WhatsApp, tu não precisa terminar a palavra, porque ele já tem a tecnologia que completa antes de ti aquela, porque não pode demorar, tem que ser rápido, né? Então, tu não consegue nem cuidar do teu pensamento direito, do que tu vai escrever, porque o negócio já está escrevendo por ti, não, 1000 vezes vão palavras erradas, o corretor, o não sei o quê, né? Escrever à mão, então, né, no papel é coisa rara, né? Até pouco tempo atrás a gente escrevia cheque, ou pelo menos assinava o cheque, agora nem isso. Então, são várias áreas do nosso cérebro
que também é uma ferramenta altamente tecnológica, que estão caindo em desuso, estão atrofiando literalmente. Então, não é à toa que hoje o assunto é realmente a inteligência artificial exterminará com a espécie humana e vai tomar conta desse mundo? A criatura vai vencer o Criador? Porque a inteligência artificial é criação humana, ela não se criou sozinha. Então, são coisas muito próprias deste momento que trazem à tona, né, coisas do meio ambiente, o nosso ambiente está mostrando o quanto nós estamos doentes. É um ambiente adoecedor, mas que mostra como nós estamos doentes. Não é tirar a tecnologia que vai resolver. Se a gente tirasse, acabasse com os computadores, com a informática e não sei o quê. Aquele botãozinho da ansiedade que tem dentro de nós ia continuar. O Leonel disse, sempre existiu a ansiedade. Nós estamos num momento com tantos estímulos que essa ansiedade piora, mas ele está ali. Então, o problema não é o ambiente, o problema somos nós. Estamos conseguindo perceber isso. Enquanto indivíduos e enquanto sociedade? Professor Jonathan, lance essas reflexões aos seus alunos também. Já estão sendo lançadas. Já é o meu papel lá e vou te dizer, o desafio é bem grande. Há uma resistência ainda a muita coisa, a muito conteúdo. É trabalho de formiguinha, devagar e Eu sempre acredito. trazendo essa proposta e aguardar né, o resultado e a resposta, né, deles também. Nem tudo está no nosso controle. Então, não fique ansioso, porque realmente não está tudo no teu controle. Né? São algumas decisões que a gente toma de, tipo, eu vou lançar este conteúdo, agora se a pessoa vai aprender, aproveitar, aplicar, né? São coisas que não vão depender de ti, né? Vão depender dela. Pode falar, Celiana. Eu queria só complementar, né, mas é isso, assim, é essa percepção da gente se dar conta do ambiente adoecido e de que a gente não precisa participar dele, né, Adriana? Assim, essa consciência, esse se dar conta e tomar para si, né? Então, eu estou anotando aqui tudo que a gente está conversando, que eu quero reler depois e ficar de dicas, né, da gente reavaliar, porque sim, chega a dar uma calma só da gente perceber que a gente não precisa participar do ambiente adoecido, né, que é a sociedade e como a gente precisa se trazer de volta o tempo todo, né? Muitas vezes durante um próprio dia. É isso. Isso. Mas o alento, tá, é que a gente pode fazer isso. E que a gente consegue fazer isso. Vai ter momentos que a gente vai, como eu sempre digo, né? De vez em quando a gente dá uma escorregada, vai lá para não sei aonde, daí a gente volta. Quando se dá conta, tu volta e retoma, né? É importante a gente se preocupar, entre aspas, com aquilo que a gente pode controlar. O que a gente pode controlar somos nós mesmos.
Então, é poder olhar para aquilo tudo que está posto, e isso serve, a gente está falando hoje das tecnologias, mas serve para muitas outras coisas, né? Porque alguém falou, não sei se foi a Celiana, alguém falou do mundo capitalista, né? Então, ele é uma avalanche, assim, é uma avalanche o tempo inteiro. Quando tu começou a usar as calças super skinny, que tu não conseguia nem respirar dentro delas. Ah, tá, daí tu comprou 2, 3, 4 calças, agora só conseguiu se acostumar, né? Antes era tão bom com as perninhas livres lá dentro das pernas das calças, né? Aí agora me acostumei com tudo bem grudadinho, daí agora não é mais a super skinny, agora tem que vir a cintura aqui em cima, né? E não sei o quê, e aí do joelho para baixo já alarga, daí tu já começa, não, mas agora eu estou fora de moda, tenho que comprar tudo de novo. E aí, agora que tu já comprou as largas, não é mais daquela cor, agora o preto está fora de moda, tem que ser tudo na tonalidade, não sei das coisas. E assim vai ser sempre, né? Porque aí, se a ideia é vender, não pode ser a mesma moda sempre, tem que mudar. Senão não tem por que tu comprar. A minha avó tinha uma loja que vendia confecção e ela desistiu, porque na época ela comprava 300 calças. Ela não se importava se ela ia levar 5 anos para vender as 300 calças, era sempre o mesmo modelo, né? Agora não dá, tu tem que comprar aquilo que tu vai poder vender num instante para poder substituir pelo novo modelo, a nova cor, a nova não sei o quê. E assim é, né? Então, essa parte do capitalismo é extremamente, né, desafiadora para a gente, né? No sentido de consumismo, de competitividade, de imediatismo, né? De tudo isso faz parte também. Tá? Então, a gente está falando hoje das tecnologias porque elas realmente consomem o nosso tempo. Essas questões, elas consomem o nosso tempo. E aí, o que a gente deixa de fazer porque se dedicou para isso? Quanto tempo sobra para as coisas que realmente eu digo e penso, ou em algum momento pensei que eram importantes. Eu tenho tempo para, né, os amigos, para os passeios, enfim, para as coisas que eu achar relevantes. Para não fazer nada, né? Porque a gente precisa, de vez em quando, desligar tudo para... Não é à toa que a gente precisa dormir. O organismo precisa dormir para colocar tudo no outro ritmo, para as coisas se reorganizarem, se regenerarem, né? E ter condições de voltar. Então, é isso, né? A ansiedade, em alguma medida, em algum momento, até pode acontecer. A gente não deve, não, às vezes a palavra falta, né? É normal, tem coisas que são normais, a gente vai ficar meio excitado diante de determinadas situações, né? De situações que nos desafiam, que nos colocam diante de algo inédito, de algo, ou algo que a gente estava, que a gente lutou muito, né, para conquistar. Então, tem coisas que são esperadas, né? Ah, estudei a vida inteira, agora vou receber o meu diploma. Tu fica ansioso naquele dia, né? A palavra não sei se fecha, né? A gente fica com uma certa excitação, com uma, será que vai dar certo? Será que eu vou tropeçar? Será que não sei o quê, né? Aquela coisa toda, será que eu vou me vestir, a toga vai estar direito, etc. Mas isso é uma coisa, entre aspas, positiva, passageira, né? Então, tem a ver com a emoção do momento mesmo, né? Não vai ser uma coisa que todo dia tu vai sentir e que vai perturbar a tua qualidade de vida, a forma como tu te relaciona com as pessoas, contigo mesmo,
né? Não vai te trazer uma sensação de frustração, porque a ansiedade também traz isso, porque tu não consegue fazer tudo do jeito que tu queria, no tempo que tu queria, ou porque alguém te colocou aquilo, enfim. Não vai desencadear essas outras coisas, vai terminar lá no momento que tu vai jogar o diploma para cima e tu vai estar dando risada, vai estar super contente, né? Então, são coisas diferentes, tá? Agora, quando traz sofrimento, quando a gente começa a ter uma perturbação, quando isso repercute negativamente sobre o nosso cotidiano, opa, preciso sim parar para pensar sobre, tá? Inclusive, tem discussões, né, até de se as crianças devem levar o celular para dentro da sala de aula ou não, ligado ou não, e etc. e tal, né? Na área da educação, essa é uma discussão que aparece volta e meia. Qual é o tipo de ferramentas educacionais que a gente usa dentro de casa para os nossos filhos? Quais são as brincadeiras de hoje? O que a gente está estimulando? Né? Aí dizem, as escolas não são interessantes porque elas não estão acompanhando as tecnologias, o avanço tecnológico. Então, eu entendo isso, eu não estou sendo radical aqui, tá? Mas só para a gente pensar, né? Então, o estímulo ao conhecimento, a criatividade, as descobertas, etc., ele não é interessante. O interessante é tu ter uma ferramenta que já traz tudo pronto. Porque aí vai todo mundo para o mesmo caminho, né? Como diria uma outra frase que a gente cita com muita frequência, que é aquela música do Lulu Santos, né? De que as pessoas seguem feito manada, né? Não precisa pensar, se todo mundo está indo para lá, eu vou também, deve ser o lugar, deve ser o caminho. E aí eu sempre digo, né? Se estamos onde estamos, será que todo mundo escolheu o caminho certo? Será que a maioria escolheu o caminho certo? Será que não é um bom motivo para a gente pensar que não é para ir por esse caminho? Mas é isso. Já são 9h30. É hora de deixar agora borbulhar um pouquinho, fermentar um pouquinho essas reflexões e baixar a nossa ansiedade, buscar esse caminho da serenidade, que a gente até se perturba em algumas situações, mas essa perturbação, ou esse desacomodar, não permanece. Ele é usado naquele momento como a gente precisa fugir do perigo, vai sair correndo, mas tu não vai correr a vida inteira. Daqui a pouco tu para, né? E aí a serenidade é aquele condicionamento físico, né? Que eu corri, parei, e logo a minha respiração, logo em seguida a minha respiração está de novo numa frequência tranquila. Eu não fico lá ofegante por muito tempo, né? Eu consegui me condicionar, eu consegui desenvolver isso, tá? A serenidade é isso. Então, aqueles momentos que a gente vai ter uma pitadinha de ansiedade, que a gente vai ter uma adrenalina, que a gente vai, daqui a pouco a gente volta, né? E consegue repousar em si mesmo e observar as coisas de outro ângulo, de outra forma. Uma boa serenidade, uma noite bem serena para vocês.
apesar de todas as reflexões. Acho que assim a gente pode encerrar, a não sei que alguém queira fazer mais algum comentário, né? Ou trazer alguma contribuição. Dá tempo de eu dar uma palavrinha ainda? Claro. Rapidinho, só porque só para dizer o seguinte, ó, o grupo, eu sempre gostei do grupo de estudo por causa desses conteúdos que têm a ver com o nosso cotidiano, né? Que nos levam a refletir aquilo que está presente à nossa volta, aquilo que acontece em nós, né? Então, eu sou muito fã desse grupo. Esse assunto que foi colocado hoje, ó, a questão da ansiedade e as questões da tecnologia, etc., etc., sabe, eu estou lendo um livro aqui de Sêneca, um filósofo do século lá antes da era cristã, eu acho, não tenho que olhar ali, pertencente a uma filosofia estoica, que também é de 2.200, 2.300 anos atrás, em que chama-se Cartas a Lucílio, em que ele manda cartas, ele já com 70, quase 80 anos, manda carta a Lucílio, que é o seu aluno que tem 40 anos de idade, que foi morar em outra cidade, lá em decorrência da função do trabalho, né, que ele exercia. E é onde eles comentam muito sobre a postura do indivíduo, chamam do filósofo, mas eu abraço isso como sendo algo presente, que tem a ver com esses questionamentos das posturas que a gente tem internamente, consigo e com o mundo à nossa volta, né? Em que realmente ele fala, pega virtudes, né? E disserta sobre essas virtudes e da postura do indivíduo com relação a essas virtudes, levando o indivíduo à reflexão interna, né? Que tem a ver com o que a gente faz dentro da fraternidade, levar a nós mesmos a refletirmos constantemente, né? Sobre a nossa postura, valores e conceitos, como levar, né? Como disse a Cláudia antes ali, levar ao nosso o consulente, o simpatizante, né, a responsabilidade deles refletirem sobre as suas posturas internas. E isso que foi discutido hoje tem tudo a ver com isso, né? Épocas diferentes, tecnologias diferentes, buscas talvez, né, externas diferentes, mas o comportamento interno é o mesmo, né? E ainda persiste, né? Então, a grande necessidade que a gente tem de nos autoanalisarmos constantemente, uso e abuso, vamos dizer assim, do autocontrole, né, e colocar em prática tudo isso, é show de bola. Eu deixo meus parabéns a todos pelo comentário, pelo assunto trazido, tá? Valeu, era isso. Obrigada, Enio. Quero agora me desculpar aqui com a Ana, que eu não tinha reparado no comentário dela aqui no chat, então eu vou compartilhar com todos. Culturalmente, somos criados ou educados a competir por tudo. Temos que estar melhores e não ser melhores. Desse modo, vamos nos viciando negativamente. Infelizmente, acabamos, muitas vezes, não percebendo no que nos tornamos. Pessoas ansiosas, críticas em tempo integral, absolvidos pelo que nos é ofertados e nos esquecemos do nosso eu primitivo, nossa inocência, nosso olhar amoroso sobre tudo. Exatamente, Ana, muito bem colocado. Tá? Então, peço desculpa que eu não li no momento, né? Não havia percebido a tua colocação. Mais alguém? Bom, pode falar, Celiana. E só queria agradecer também a participação de todos e o momento aqui do estudo, né? Agradecer, adorei demais. Com certeza vou pensar muito, vou refletir. Registrei para poder refletir sobre isso. E vou gostar também de participar das outras vezes, mas agora vamos saborear o aprendizado do dia, né? Muito obrigada. Gente, eu agradeço ao Enio também pelas contribuições. Eu anotei ali no chat o nome do autor, né, do Sêneca e do livro, se alguém quiser procurar. E eu vou compartilhar no grupo do WhatsApp lá depois
umas dicas que o Everton me passou, né, para acessar algumas bibliografias também, que eu acho que vai ser bem interessante, tá? Então, desejo a todos uma boa noite, um bom descanso, lembrando, então, que a gente tem o próximo grupo de estudos, vai ser presencial aqui em Santa Cruz, né? Daqui mais ou menos 15 dias, se a memória não me falha, e aí na segunda, né, a segunda data de setembro vai ser de novo o nosso online aqui, reunindo todo mundo, tá? Um prazer estar com vocês, desculpem se eu me alonguei, né? Mas estamos aí sempre à disposição. Um beijo para vocês, abraços.